Eu tô aqui com mais uma pessoa que eu tenho conversando e ela é uma pessoa que vai mostrar para você que é possível ter mais de uma atividade e a atividade dela é puxada, viu? Então, eu quero já, né, convidar para se apresentar, falar de onde você é e o que que você faz e também o nosso propósito aqui é compartilhar a experiência. Então, como que é a sua experiência hoje com os óleos essenciais? Qual você mais gosta? Stella Mayumi. Olá, tudo bem, galera? Bom, meu nome é Estela Mayumi, tenho 31 anos, eu sou de São Paulo, só que eu nasci lá em Marília, vim para cá, e atualmente eu tenho duas profissões, eu sou arquiteta e também sou atleta, e aí consigo dividir na minha rotina corrida essas duas profissões. É, Bom, eu conheci os óleos através da minha tia e da minha prima. E depois eu conheci o Edu, que me apresentou melhor. E aí eu introduzi três óleos que eu uso com bastante frequência, que realmente eles me ajudam bastante na minha rotina. Um deles, que é o principal que eu tô aqui na minha mão, é o Copaíba. Esse, para mim, é o primordial, assim, que eu consigo usar todos os dias, pelo menos uma a duas gotinhas por dia, dependendo aí de como que está a minha semana. E eu gosto bastante dele porque, além dele me auxiliar nessa parte de recuperação muscular, eu gosto bastante de usar ele para dar esse equilíbrio, né, de recuperação por conta dessa rotina bem puxada que eu tenho. É, Também sei que ele ajuda a equilibrar essa parte de às vezes eu tô um pouquinho querendo ficar gripada, alguma coisa assim, ele ajuda, né, nessa parte de imunidade, então eu sempre tô usando ele. Outro óleo que eu também gosto muito de usar é o lavanda, que eu falo que é o meu segundo queridinho, que por conta de eu uso mais ele à noite, realmente, quando eu chego em casa, eu pingo ele no meu difusor. Eu uso mais ele dessa forma. De vez em quando, isso eu uso para ativar o sono. De vez em quando eu sinto assim, às vezes que minha pele tá precisando de um pouco mais de cuidado no rosto, eu também acabo passando ele e acabo inalando, né? Depois que eu passo, eu inalo. E o terceiro que eu uso mais é o Peppermint, que ele me ajuda a dar aquela acordada de manhã. Como eu acordo muito cedo, eu acordo às 5 horas da manhã e vou treinar, faço minha primeira sessão de treino, eu acabo usando ele no trajeto do carro, assim, né? Depois que eu levanto, tomo café, tudo, daí quando eu tô indo pro CrossFit, eu acabo pingando ele um pouquinho na minha mão, inalo, pra dar aquela acordada, porque tem dias que é brabo, que eu vou dormir muito tarde, às vezes, e aí, pra dar uma acordada, eu faço isso. Então, são esses três que eu uso mais na minha rotina. Que maravilha. E, na verdade, você usa o Copaíba ele também interno? Como que você faz o uso do Copaíba? Porque o Copaíba realmente é um dos principais, e eu acho que para a sua questão de esporte, né, de você praticar esporte, a gente sempre está exigindo muito do corpo. Então, me fala um pouquinho como que você usa. Eu uso ele através das gotinhas mesmo, eu sublingual. Eu uso Sublingual. uma, duas gotinhas. Aquela semana que eu sinto que eu tô um pouco mais cansada, daí eu uso duas gotas. E nos outros dias eu uso só uma. Então é dessa forma que eu uso. E Eu você já gosto usou? bastante. A gente teve até, né, alguns painéis num último evento que a gente teve, que teve alguns atletas, né? Teve fisioterapeuta, atletas e tal, e foi no, unanimidade o Peppermint, né? Que a gente usa muito para essa questão de disposição. Mas no treino especificamente, assim, quais óleos que você percebe que de repente te dá uma. Porque hoje até tem, né? Uma vez até um dos primeiros contatos foi uma aula que a gente tinha lá, um fisiologista que explicava por que que o óleo aumenta a oxigenação, né? E aí, com isso, a força muscular também aumenta. Você chega a usar nos seus treinos, assim, você tem uma rotina, de repente, de colocar o peppermint durante uma série,
ou até o próprio Deep Blue, né, que você não falou, achei que ia entrar também, mas às vezes o Deep Blue, que é um olhinho que a gente usa muito para recuperação muscular, e não É, eu tem uso nenhum ele atleta também. que tem problema, que não tem alguma questão de recuperação, né, que é alguma dor até. O, no caso do Peppermint, o que que eu faço? Às vezes tem uma sessão de levantamento olímpico que a gente tem que ou fazer força, ou a gente tem uma carga um pouco mais pesada, dependendo do treino. E aí eu até brinco que eu faço a inalação antes de fazer aquela série, porque realmente ele me dá uma energia, assim, vamos dizer, um pouquinho mais potente quando eu inalo ele. E aí dá aquele tchan para levantar aquela carga. Então eu uso ele durante o treino também. Aí o Deep Blue, eu uso ele de duas formas, na verdade. Tem o óleo mesmo e o creme. Eu gosto de usar o óleo quando eu tô com cólica. E aí Sim. eu uso ele pingando no umbigo. E ele me ajuda bastante, porque quando eu tô pra menstruar, eu fico com muita cólica. E aí eu acabei vendo que ele ajudava nesse sentido. E acabei realmente gostando do efeito que ele dá. E aí, a forma de creme eu gosto muito, porque daí depois do treino, quando eu tô com aquelas. Todo treino gera dor, né? Então, assim, é difícil eu falar que eu não tô com alguma dor. Já até acostumei depois de tanto tempo, né, treinando, mas eu acabo usando bastante o creme. Aí eu passo ele no local que mais desgastou, vamos dizer assim, né, no dia. Ou é coxa, ou é ombro, às vezes antebraço, às vezes bíceps. Então eu acabo fazendo uma massagem com aquele creme do Deep Blue. Entendi. O Deep Blue, na verdade, é o segundo queridinho dos atletas, como você falou, não tem nenhum atleta, né, de diversas modalidades que não tenha que conviver com alguma questão de dor muscular, articular, então ele foi preparado para isso. Inclusive nos Estados Unidos tem uns potes, não chegaram no Brasil ainda, que eles usam, né, os próprios fisioterapeutas deixam. Eu tenho um vídeo lá que eles mostram que é um bump, assim, que Aham, terminou o treino, eles estão passando ali para já prevenir, né, a qualquer questão. E às vezes até pré também. Tem muita gente que usa pré para preparar músculo e preparar a articulação. Mas para a gente até poder fechar aqui essa conversa, que é uma conversa rápida, depois eu quero que você passe também aí os seus próximos objetivos, né? E como encontra também a Estela. E também eu quero fazer, né? A Estela está com a gente também, sempre a gente está apoiando ela, porque ela representa o Brasil, né? Quando ela faz algum campeonato internacional, mas independente, é uma atleta que não é uma atleta que é uma modalidade ainda que não é como um futebol, né? Coisa que de repente tem todos os recursos disponíveis mais fáceis ali. Então, também quem quiser ter os olhos, começar a ter os olhos, a gente também tem essa parceria. Então, através da Estela ali, se falar, fui indicado pela Estela, você vai estar ajudando também, de alguma forma, a ela poder, né, ter esses recursos aí, principalmente para ela poder treinar melhor, né? Vocês sabem que já é desafiador, de repente, você só ter a sua atividade, né, a sua profissão. Imagina ela, que eu não sei muito bem como ela faz, né, mas ela consegue. Tenho certeza que ela tem resultado ali e gosta das duas profissões, mas tem que, como ela falou, acordar muito cedo, ter muito cedo, tem que se virar, né, Estela? E aí, bom, esse ano eu coloquei como objetivo competir mais do que o ano passado. Ano passado eu acabei participando de dois campeonatos grandes que eu estava realmente querendo muito passar e eu conquistei a vaga, que é o brasileiro, o TCB brasileiro do CrossFit e também a semifinal do CrossFit Games, que eu passei em times, que foi o Copa Sur. E aí, esse ano, eu quis abranger mais competições, então, vou competir mais fora do país, realmente para ganhar mais experiência, conhecer mais pessoas lá de fora, atletas lá de fora, que realmente o CrossFit lá fora tem uma visibilidade um pouquinho diferente do que aqui. E aí, dentro do Brasil também estou competindo mais, então minhas duas próximas competições agora internacionais é o Chile, que eu vou no final
né, desse mês, de junho, e também vou estar indo para Bogotá em agosto. E tem umas outras competições nesse meio tempo, até o final do ano, que eu vou estar participando também. E então os olhos vêm me ajudando bastante nessa rotina maluca que eu levo. Acabo realmente assim, vida de atleta não é muito fácil, eu tenho que abrir mão de muitas vezes encontros familiares, uma vida social um pouquinho mais restrita, né, por conta de volume de treinos e também de final de semana eu tenho que acabar descansando para aguentar a rotina, né? Mas é uma coisa que eu amo fazer e não me vejo sem, então realmente são escolhas. E é a escolha que eu resolvi seguir e eu gosto muito e eu curto muito esse processo. Então é só realmente alinhar os objetivos, que daí no dia a dia eu consigo conciliar, porque organizando dá certo. Eu acabo levando muita coisa no meu carro. Meu carro, eu brinco que é o meu guarda-roupa, porque o lugar de treino é num lugar, o lugar de trabalho realmente é completamente diferente. Eu estou no presencial, não estou no online. Foi uma escolha que eu também tomei. Fico um pouco mais cansada, mas dá um jeito. E é isso, né? Então, fora isso, também tenho o noivo, tenho meus pais, meus irmãos, que todo mundo realmente me apoia muito. Então, graças a Deus, tenho o apoio deles. E que faz a roda girar, porque se realmente não fosse o apoio deles, talvez não seria, tão fácil assim. Então, eu conto muito com a ajuda dos meus pais para o meu dia a dia, assim, eles me ajudam bastante coisa. E é isso. Se tem um objetivo claro na cabeça, sempre dá para dar um jeito para tudo. Não tem desculpa de falta de tempo, realmente é falta de prioridade. É isso que eu falo para as pessoas. Mas quem quiser saber como que é minha rotina maluca, entra lá, acompanha meus stories que eu sempre estou mostrando como é que funciona. É isso aí. Obrigado, Estela. Foi muito legal aqui esse bate-papo para o pessoal conhecer um pouquinho mais, de mais uma experiência, de uma das partes da sua vida, né? De também incluir os óleos essenciais. E no próprio Instagram dela aí, quem acompanhar vai ver os stories dela usando também. Tem o site também, quem quiser colaborar, né? Apoiar, também tem o site que depois dá para você acessar, conhecer um pouquinho mais do que são os óleos, né? Baixar alguns materiais. E de repente já incluir também, seja você atleta ou não atleta, né? Porque os olhos se encaixam para todo mundo. Então, obrigado mais uma vez e vamos torcer aí para todos os campeonatos e tudo que você realiza se concretize, que seus objetivos ali, a gente sabe que você tem bastante potencial e dedicação, então com certeza vai continuar sendo a campeã aí, né? Que eu sempre digo. Muito obrigada, viu, pela participação. É sempre bom conversar com você e quem quiser é só entrar lá na minha biografia que eu tenho o link certinho dos olhos com todo esse conteúdo que o Edu falou.